Minha sogra convenceu o filho de que eu só queria o dinheiro dele. Fui expulsa da família sem chance de me defender. Anos depois, ela apareceu destruída na minha porta. Não disse nada. Abri e esperei. Quando ela me reconheceu, ficou completamente sem palavras. Era quase meia-noite quando o interfone tocou. Aquele som cortou o silêncio do meu apartamento com uma precisão cirúrgica, arrancando-me do único lugar onde eu tinha aprendido a existir em paz. A poltrona perto da janela, onde a cidade lá embaixo brilhava indiferente e bonita, sem saber absolutamente nada sobre mim, sobre o que eu tinha sobrevivido, sobre a mulher que eu tinha me tornado depois de tudo o que aconteceu. Eu não esperava ninguém. Levantei devagar, como faço sempre que algo me pega de surpresa. Não por preguiça, por cautela. Os anos me ensinaram que os sobressaltos noturnos raramente trazem boas notícias e que a melhor coisa que uma mulher pode fazer diante do inesperado é respirar fundo antes de abrir qualquer porta, especialmente as de vidro, do hall de entrada de um prédio de 4 andares, no 10º dia de novembro, quando o ar de fora já cheirava a terra molhada e a algo indefinível que sempre me parecia anúncio de mudança. A tela pequena do interfone mostrou uma figura encurvada, mal iluminada pela luz amarelada e fraca do hall. Uma mulher. Cabelos brancos despenteados, roupa amassada como de quem dormiu vestida ou simplesmente parou de se importar com essas coisas. A bolsa apertada contra o peito com as 2 mãos, com aquele aperto específico de quem segura não um objeto, mas um âncora. Como se aquele couro surrado fosse a única coisa que ainda aprendia ao mundo. Não reconheci de imediato. Ou talvez eu não quisesse reconhecer, porque havia algo naquela postura que era ao mesmo tempo completamente diferente e perturbadoramente familiar. Uma curvatura nos ombros que eu já tinha visto antes, mas nunca assim, nunca dobrada dessa forma, nunca pequena dessa forma. Nos anos em que eu a conheci, aquela mulher andava como se o mundo inteiro lhe devesse passagem, como se os corredores se abrissem diante dela, não por cortesia, mas por medo, como se a gravidade fosse uma regra que se aplicava a todos, menos a ela. E de repente, ali estava ela, comprimida contra a câmera do interfone, como se estivesse tentando se fazer ainda menor do que já estava, parecendo ter encolhido a metade de si mesma. Meu coração reconheceu, antes dos meus olhos terminarem de processar. Não apertei o botão do interfone. Fui até o corredor descalça, chamei o elevador, ouvi o mecanismo antigo rangendo enquanto subia, entrei, desci 4 andares com as mãos firmes nos lados do corpo e a respiração pausada, contada, aquela respiração que aprendi em anos de plantão para não deixar que o corpo reaja antes que a mente decida. E quando a porta de vidro se abriu, quando fui de frente para ela, quando os olhos dela me encontraram sob aquela luz amarelada de hall de prédio, quando o reconhecimento cruzou aquele rosto que eu não via há 7 anos inteiros, a mulher que havia destruído a minha vida ficou completamente sem palavras. Eu também não disse nada, só abri um pouco mais a porta e esperei. Preciso que você entenda quem era aquela mulher para entender o peso daquele silêncio entre nós. Preciso que você entenda de onde ela vinha e de onde eu vinha, para que aquele momento, aquele gesto de abrir a porta, faça sentido de verdade. Porque esse gesto não foi pequeno. Para mim, naquele segundo, era o gesto mais carregado que eu já havia feito na minha vida inteira. Dona Sônia não era o tipo de pessoa que aparece na porta de ninguém às 11h40 da noite com os olhos inchados de choro antigo e os joelhos quase cedendo. Essa não era a versão dela que eu conhecia. A versão que eu conhecia entrava em salas com a cabeça erguida e saía de conversas com todo mundo, sabendo exatamente qual era o seu lugar na hierarquia invisível que ela construía e mantinha ao redor de si mesma, com a dedicação de uma arquiteta que não tira férias. Ela tinha 63 anos quando me conheceu, mas parecia ter nascido com 60, com aquela autoridade imóvel e definitiva que algumas mulheres desenvolvem não com a passagem do tempo, mas com o hábito de nunca serem contrariadas, com o hábito de sempre conseguirem o que querem, com o hábito de moldarem o mundo ao redor delas com tanta consistência que, no fim, o mundo acredita que foi essa a forma original das coisas. Era a mãe de Lucas. E durante 4 anos de casamento, ela foi a sombra permanente dentro da nossa casa. Não fisicamente. Ela não morava conosco, mas estava em cada conversa que eu tinha com meu marido, em cada decisão que ele tomava, em cada olhar que ele me lançava quando eu dizia algo que ele sabia que ela não aprovaria.
Era como se ela tivesse instalado uma versão miniaturizada de si mesma dentro da cabeça do filho. Uma voz que funcionava em segundo plano o tempo todo, filtrando tudo que eu era através das palavras que ela havia plantado nele ao longo de 36 anos de presença absoluta e ininterrupta. Eu não queria o dinheiro de Lucas. Nunca quis, mas ela passou 4 anos me construindo como a mulher que queria. Na primeira vez que a conheci, ela me estendeu a mão com um sorriso tão elaborado que parecia ensaiado até a última vírgula. Era um domingo, almoço em família, a casa dela cheirava a canela e carne assada com aquele perfume que só casas de mulheres que cozinham com intenção têm. E eu estava tão nervosa que segurei a mão dela por tempo demais, 2 segundos a mais que o socialmente necessário, e ela notou. Eu via a anotação nos olhos dela. Não era julgamento ainda, era catalogação. Ela era o tipo de mulher que cataloga antes de julgar, que coleta antes de agir, que espera com a paciência de quem sabe que o tempo é aliado de quem tem estratégia. Lucas me apresentou com o orgulho de quem acabou de encontrar algo precioso e ainda não aprendeu a protegê-lo. Eu tinha 26 anos, trabalhava como enfermeira em um hospital público, dividia um apartamento com uma colega e usava um vestido azul que eu havia comprado na liquidação de uma loja do centro da cidade. Não era rico nem pobre, era apenas o que eu tinha, e eu me sentia bem nele. Havia escolhido aquele vestido naquela manhã com cuidado, na esperança de que dissesse, sobre mim, algo verdadeiro. A primeira coisa que Dona Sônia disse, depois do sorriso elaborado, depois do aperto de mão calculado, depois do olhar de catalogação, foi dita com uma doçura que eu levei semanas para entender que era uma faca. Ela disse, que lindo esse vestido, deve ter saído baratinho. Não foi o que ela disse, foi o silêncio que veio depois. O silêncio que preenchia tudo que estava implícito. Todas as letras que ela havia escolhido não escrever, mas que estavam lá, visíveis para quem sabe ler esse tipo de texto. Que eu era baratinha, que eu era do tipo que precisava de liquidação, que eu não era do nível de Lucas. Eu sorri, agradeci e engoli a faca inteira. Foi o primeiro de muitos engolimentos que viriam. Mas naquela noite em que ela apareceu na minha porta, 7 anos depois de me arrancar da família do seu filho, como se eu fosse uma mancha no tecido da vida que ela havia planejado para ele, Dona Sônia não tinha mais nenhuma faca para tirar do bolso. Só tinha joelhos que tremiam e olhos que finalmente precisavam de mim. Mas antes de continuar, quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Deixa eu te levar de volta ao começo, porque o fim de uma história só faz sentido quando você entende com clareza por onde ela começou. E a minha história não começou naquela noite de novembro. Começou anos antes, num corredor de hospital público que cheirava a antisséptico e futuro. Eu e Lucas nos conhecemos num plantão. Não foi romântico da forma que os filmes ensinam. Ele estava acompanhando o pai, que havia tido uma crise de pressão alta, e eu era a enfermeira de plantão, no setor de clínica médica. A gente ficou 2 horas esperando o médico na mesma sala de espera de cadeiras plásticas laranja, conversando sobre coisas que não tinham importância nenhuma. O tipo de conversa que se tem quando o que realmente importa está acontecendo do outro lado de uma porta fechada, e você precisa preencher o tempo de alguma forma. Ele era gentil. Não da forma performática de quem aprendeu a ser gentil como estratégia, mas da forma genuína e um pouco desajeitada de quem não sabe muito bem o que fazer com a própria bondade. Quando o pai melhorou e foi liberado, Lucas me pediu o número com aquela cara de quem não sabe se vai ouvir sim ou não, mas resolve perguntar de qualquer jeito. Hesitei, não por ele, mas porque já sabia, com aquela intuição que as mulheres desenvolvem antes de conseguir nomeá-la, que pessoas como Lucas carregavam famílias inteiras nas costas sem perceber o peso, e que entrar na vida de uma pessoa assim era, na prática, entrar no conjunto de expectativas que essa família havia construído durante décadas. Mas ele sorriu de um jeito que desarmou a hesitação. E eu, que havia crescido contando centavos e aprendido que o afeto era uma moeda escassa que se valoriza quando é raro, me apaixonei por aquela leveza sem estratégia que ele carregava.
Casamos 18 meses depois, e foi ali que a minha vida começou a se partir em camadas que eu não conseguia ver ainda. Para entender o que aconteceu naquela noite de novembro, você precisa entender o que aconteceu num outro novembro, 4 anos antes, quando as últimas folhas das árvores da rua de Dona Sônia estavam pegando fogo de amarelo, e eu ainda acreditava que o amor que sentia por Lucas era um escudo capaz de dobrar qualquer resistência. Dona Sônia tinha vindo ao casamento de preto. Não era luto recente, ela não havia perdido ninguém. Era apenas preto, da cabeça aos pés, escolhido com a deliberação de quem faz uma declaração e sabe que a declaração será lida, compreendida e que ninguém terá coragem de mencioná-la em voz alta. Eu entendi e guardei o entendimento no mesmo lugar onde havia guardado o comentário sobre o vestido azul de liquidação, naquele cofre interno que fica no fundo do peito, onde a gente arquiva as coisas que são pequenas demais para denunciar e grandes demais para esquecer. A cerimônia foi pequena. Sítio alugado, 40 pessoas que a gente amava de verdade, buffet sem frescura, dancinha, até meia-noite. Lucas chorou quando me viu entrar. Aquelas lágrimas dele eram reais. Eu sabia que eram. O amor dele era real. Nunca duvidei disso. O que eu não entendia ainda era que o amor de uma pessoa pode ser real e insuficiente ao mesmo tempo, quando essa pessoa não aprendeu que amar também é escolher. Nos 4 meses seguintes, aprendi o hábito de Dona Sônia de aparecer sem avisar. Ela usava a chave reserva que havia dado ao filho como presente de casamento num envelope com um cartão escrito à mão que dizia: "Para quando precisarem de mim." A frase parecia generosidade. Na prática, era uma declaração de posse embrulhada em papel de presente. A chave dizia: "Eu entro quando quiser." A chave dizia: "Este apartamento nunca vai ser completamente de vocês." A chave dizia: "O filho é meu e eu decido quando visitar." Na primeira vez que ela usou aquela chave, eu estava descansando depois de um plantão de 12 horas. Tinha tirado o jaleco, tomado banho, me jogado no sofá com o cabelo úmido e uma camiseta velha que só usava em casa, daquelas que a gente reserva para os momentos em que ninguém vai nos ver. Quando a porta abriu e ela apareceu no corredor, me olhou de cima a baixo com o olhar de catalogação e disse, com um tom que misturava desapontamento e vitória em partes iguais: "Nossa, Lucas não te contou que eu viria?" Lucas não tinha me contado, porque Lucas não sabia. Ela não havia avisado ninguém. E, no entanto, ali estava a culpa, pousada silenciosamente sobre os meus ombros, como sempre. Sentei-me rapidamente, endireitei o cabelo, disse claro: "Pode entrar, desculpe a bagunça." E ela entrou. Foi direto à cozinha, onde estava a louça do café da manhã que eu não havia lavado ainda porque tinha chegado às 3 da madrugada e dormido apenas 5 horas. Passou o dedo indicador na borda de um prato com aquela expressão que não precisava de palavras para ser lida com clareza absoluta. Não disse nada, só passou o dedo e me olhou. Naquele olhar havia um livro inteiro, que eu era desleixada, que eu não cuidava direito do filho dela, que o lar que o filho dela merecia exigia um padrão que eu não havia atingido nem de perto, que talvez o filho dela merecesse uma mulher que não dormia até meio-dia depois de um plantão noturno de 12 horas em um hospital público. Lavei a louça com as mãos que tremiam, não de raiva, mas de vergonha. Uma vergonha que eu levei tempo para reconhecer como injusta, porque a vergonha injusta se parece com a justa. Tem o mesmo peso no estômago, o mesmo gosto amargo na boca. A diferença só aparece quando você para de acreditar nela. E eu ainda não tinha parado. Lucas chegou às 7 da noite, encontrou a casa impecável e a mãe instalada no sofá assistindo televisão com o controle remoto, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, e me perguntou com a leveza de quem não sente o peso da situação: "Mãe apareceu de surpresa, né?" "Que boa surpresa!" Eu sorri. Era sempre boa surpresa. Nos meses seguintes, as surpresas se multiplicaram. Sempre que eu tinha folga, sempre que Lucas e eu tentávamos criar um espaço que fosse só nosso, ela aparecia, com comida que ela mesma trazia, porque a minha era sem graça para o paladar do filho, com conselhos sobre decoração que eu não havia pedido, com histórias sobre mulheres que ela conhecia que cozinhavam de tal forma, cuidavam da casa de tal forma, eram de tal forma, e que nunca, em nenhuma dessas histórias, eram eu. Havia o jantar em família do primeiro aniversário de casamento dela e do sogro, numa churrascaria que ela escolheu e que a gente pagou, 12 pessoas à mesa, tios, primos, cunhadas, e ela me pediu que contasse como eu e Lucas nos conhecemos. Contei.
No hospital, ele me pediu o número. Foi uma surpresa boa. Ela sorriu para a mesa e disse, como se fosse um comentário inocente feito em passant, ela era a enfermeira dele. Acho que foi amor à primeira oportunidade. Primeira oportunidade. Não à primeira vista. A primeira oportunidade. Todos à mesa riram com aquela risada levemente constrangida de quem não sabe se deve rir, mas ri porque o dono da mesa riu primeiro. Lucas disse, mãe, com um tom de quem repreende mas não para. Nunca para de verdade. E eu sorri, porque era o que eu fazia naquelas situações. Sorria, engolia e acrescentava mais um tijolo invisível em cima de mim mesma. Houve o Natal em que ela deu presentes para todos, para os netos, brinquedos, para as noras de longa data, perfumes importados, para mim, um livro de receitas básicas, daqueles para iniciantes em culinária, com uma dedicatória escrita à mão com a caligrafia impecável dela, para você aprender a cuidar melhor do meu filho, com amor. O com amor ao final transformava-se a agressão em algo que não podia ser confrontado sem que eu parecesse histérica, sem que eu fosse a louca que não entende um presente bem intencionado. Recebi sorrindo. Disse obrigada com a voz firme. Fui até o banheiro 10 minutos depois e respirei fundo diante do espelho até a vontade de chorar passar. Houve a reunião de aniversário do neto de uma amiga dela, onde eu não conhecia ninguém, onde ela me apresentou a 3 mulheres diferentes como a nora, que trabalha em hospital público, sempre com aquela pausa ínfima antes de hospital público, uma pausa que não chegava a ser uma entonação, mas que funcionava como uma nota de rodapé. Ela não é médica, é funcionária. Houve a conversa que ela teve com Lucas, da qual ele me contou 2 dias depois, com a inocência de quem entrega mensagens sem ler o conteúdo, na qual ela havia dito que estava preocupada, que às vezes tinha a impressão de que eu havia me casado mais pela segurança do que por amor, que esperava estar enganada, que torcia para estar enganada. Lucas me contou isso enquanto olhava para o telefone. Lucas, eu disse, com a voz mais calma que consegui montar naquele momento. Sua mãe disse isso? Ele deu de ombros. Ela só está preocupada. Você sabe como ela é. Eu sabia como ela era. E pela primeira vez, ao invés de engolir imediatamente e seguir em frente, senti algo diferente no fundo do estômago. Não era raiva ainda. Era a sensação de que estava sendo soterrada viva, tijolo por tijolo, construção silenciosa de uma prisão, e que o homem que eu amava me entregava os tijolos com um sorriso no rosto, sem perceber que estava sendo o arquiteto da minha sufocação. Mas engolir tinha se tornado um hábito, e hábitos são mais fortes que percepções novas. Engoli. Ao longo dos 2 anos seguintes, a vida dentro daquele casamento foi adquirindo uma textura específica que eu só conseguiria descrever muito depois, quando já estava do outro lado. Era a textura de andar sobre gelo fino, cada passo calculado, cada palavra pesada antes de ser dita, cada escolha filtrada pela pergunta que havia se instalado em algum lugar dentro de mim sem que eu percebesse. Isso vai incomodar Dona Sônia? Ela havia se tornado o filtro pelo qual eu processava a minha própria vida. E a coisa mais assustadora é que eu nem percebia mais que estava fazendo isso. Havia normalizado. A normalização do que é inaceitável é o processo mais silencioso e mais devastador que existe, porque acontece por acumulação, não por evento único. Ninguém acorda um dia e decide aceitar ser diminuída. A gente aceita hoje um pouco, e amanhã um pouco mais, e no 3º mês já esqueceu como era antes de aceitar, e no 3º ano nem sabe mais o que está aceitando, porque o que está aceitando virou a realidade, virou o normal. E o normal nunca se questiona. A crise de verdade não veio das visitas surpresa, nem das reuniões de família com comentários embrulhados em doçura. Veio de uma tarde de março do 4º ano do nosso casamento, quando eu estava trabalhando no hospital e o telefone tocou com o número de Lucas na tela. A voz dele não estava certa. Percebi no 1º segundo. A voz de Lucas, quando estava bem, tinha um tom particular, levemente animado, levemente apressado, a voz de quem sempre tem algo para contar. Aquela voz estava baixa demais, pausada demais. Precisamos conversar quando você chegar. Cheguei. Ele estava sentado à mesa da cozinha com o computador aberto, as mãos cruzadas na frente do teclado, numa postura que não era a postura dele. Era a postura de quem ensaiou a cena antes de eu entrar. Na tela havia uma conversa de WhatsApp, printada, ampliada.
Era uma conversa com a Cláudia, uma amiga da adolescência que eu não via fazia 2 anos. Nas mensagens, eu dizia a ela que havia me casado por segurança, que Lucas era um bom partido, que eu havia feito as contas. As palavras eram geladas, calculistas, exatamente tudo que Dona Sônia sempre havia dito que eu era. Olhei para aquela tela e senti o mundo fazer uma rotação estranha, como quando você fica de pé muito rápido e o sangue não acompanha. Lucas, disse, com a voz que a gente usa quando sabe que o que vem a seguir pode mudar tudo, isso não é real. Ele me olhou com olhos que eu nunca havia visto antes naquele rosto. Olhos que já haviam decidido antes de me ouvir. Olhos que eu reconheci, naquele segundo, como olhos de filho, não de marido. Minha mãe mostrou isso para mim, ele disse. Ela tem uma amiga que conhece a Cláudia. A Cláudia mostrou para ela. A Cláudia mostrou. Aquela conversa que eu nunca tive havia chegado a Dona Sônia através de uma rede de conexões que eu levei tempo para entender. Uma amiga de uma mentira cuidadosamente fabricada. Mas não importava o caminho. Importava o destino. E o destino era a expressão no rosto do homem que eu amava, que já havia decidido acreditar antes de me dar a oportunidade de falar. Tentei. É claro que tentei. Peguei o meu celular, abri o WhatsApp, mostrei que não havia nenhuma conversa com a Cláudia. Disse que aquela printada era falsa, do começo ao fim. Disse que Dona Sônia havia criado aquilo ou mandado criar. Disse que era o golpe final de alguém que havia passado 4 anos tentando me destruir por dentro e havia finalmente encontrado a arma definitiva. Disse tudo isso com a voz firme, com os olhos no olho dele, com a clareza de quem sabe que está dizendo a verdade e que a verdade deveria ser suficiente. Lucas me ouviu, e quando terminei, ele disse: por que ela faria isso? Por que ela faria isso? Não foi o que ele disse que me quebrou, foi o que aquelas 4 palavras revelavam. Que nos 4 anos que tínhamos vivido juntos, em tudo que havíamos construído, eu ainda não havia conseguido que ele me conhecesse melhor do que conhecia a narrativa que ela havia construído sobre mim. O amor era real, mas a escolha era dela. Sempre havia sido dela. Disse a ele, porque ela nunca me aceitou, porque para ela, você é dela, e eu ameaço isso, porque ela passou 4 anos esperando uma oportunidade assim e finalmente encontrou. Ele ficou em silêncio. Depois disse, com aquela brutalidade suave que só as pessoas que você ama conseguem exercer, porque sabem exatamente onde está a parte de você que ainda acredita, eu acho que você precisa ir para a casa da sua mãe por um tempo, até a gente entender o que está acontecendo. Entender o que estava acontecendo. O que estava acontecendo estava cristalino como água de fonte. O que estava acontecendo era que Dona Sônia havia passado 4 anos construindo uma narrativa tijolo por tijolo e havia finalmente chegado ao capítulo que ela havia planejado desde o começo. E o filho dela, o homem que eu amava de verdade, havia escolhido a narrativa dela em detrimento de 4 anos reais de vida compartilhada. Fui ao quarto, peguei uma mala, coloquei as coisas mais essenciais com as mãos que não tremiam porque haviam entrado em um estado de entorpecimento protetor, aquele estado que o sistema nervoso ativa quando o que está acontecendo é grande demais para ser sentido por inteiro de uma vez. Lucas não veio ao quarto, não veio me ajudar a arrumar, não veio me dizer para parar, que era um engano, que acreditava em mim. Ficou na cozinha com a printada aberta na tela, com a decisão já tomada, com o filho obediente já de volta ao lugar que a mãe havia preparado para ele. Quando passei pela porta com a mala, ele disse, só precisa ser por um tempo. Olhei para ele pela última vez naquela casa, para as maçanetas de latão que eu havia escolhido quando nos mudamos, para o quadro que eu havia pendurado no corredor e que ficou torto por 2 semanas até Lucas me dar razão e chamar um vizinho para ajustar, para a planta na janela da sala que eu regava toda terça-feira e que havia crescido 3 vezes de quando compramos. Saí. 3 dias depois, Dona Sônia ligou. Não para pedir desculpas, para me avisar que Lucas havia conversado com um advogado e que seria melhor que eu procurasse o meu também. Não haveria um tempo, haveria um divórcio. E assim, com uma ligação de 4 minutos e 17 segundos, 4 anos de casamento chegaram ao fim da forma mais fria que eu poderia ter imaginado. Saí da família de Lucas com uma mala, um apartamento alugado às pressas e uma certeza que, paradoxalmente, era a coisa mais sólida que eu havia carregado em muito tempo. Aquilo não havia sido culpa minha. Eu não havia errado.
A única coisa que havia errado era acreditar que o amor era suficiente para resistir a alguém que estava disposta a desfazê-lo de forma sistemática, paciente e absolutamente deliberada. Aquela certeza não me curou de imediato, mas foi o fio que segurei no escuro enquanto aprendia, dia após dia, a construir de novo. Reconstruir uma vida, depois que alguém a desmonta, tem um ritmo próprio que nenhum livro de autoajuda te conta direito. Não é linear, não é a progressão limpa do antes ao depois que a gente vê nas histórias contadas de trás para frente, quando quem conta já está do lado bom e pode organizar a narrativa com a vantagem de saber como termina. Na vida real e em tempo real, a reconstrução acontece em camadas irregulares, onde um dia você acorda com a sensação de que vai estar bem, genuinamente bem, e no dia seguinte não consegue entender como é possível acreditar nisso quando tem uma dor que parece ter raízes no centro do peito, abaixo de qualquer coisa que palavras consigam alcançar. Nos primeiros meses depois do divórcio, eu trabalhei. Esse foi o meu plano. Não havia estratégia elaborada, não havia planejamento de reviravolta, não havia decisão calculada de provar algo para alguém. Havia apenas o trabalho, que me esperava toda manhã com a mesma neutralidade indiferente do mundo que não para porque uma mulher está com o coração partido. Voltei ao hospital público onde tinha começado. O mesmo corredor de linóleo desgastado que faz aquele barulho específico de chinelo raspando, o mesmo cheiro de antisséptico que as pessoas que nunca trabalharam em hospital acham forte e enjoativo, e que para mim cheirava a propósito, a existência com sentido. Ser necessária de um jeito que não dependia da aprovação de nenhuma mãe de marido. Cuido de pessoas, é o que faço. Aprendi isso antes de aprender qualquer outra coisa sobre mim mesma. E nenhuma versão de mim que Dona Sônia pudesse construir, nenhuma narrativa que ela pudesse fabricar, tinha poder algum de desfazer o que acontecia quando eu pegava na mão de um paciente assustado e ele ficava um pouco menos assustado. Isso era real, isso era meu. E ninguém tirava. Nos 6 meses seguintes, fiz o curso de especialização que havia adiado durante o casamento, porque as demandas da vida doméstica, das visitas não anunciadas, dos jantares obrigatórios, das conversas que precisavam ser gerenciadas, sempre encontravam uma forma de ocupar o espaço que deveria ser meu. Tempo para estudar era sempre o primeiro a ser sacrificado, como se fosse o menos importante. Como se eu fosse o menos importante. Fiz o curso, tirei as melhores notas da turma. Não para provar nada para ninguém. Para a mulher que eu havia sido antes de começar a me encolher. Para a menina que havia estudado com bolsa, que havia se formado com esforço, que havia acreditado que o trabalho honesto era o caminho mais seguro e que havia, em algum momento dos 4 anos de casamento, começado a acreditar que esse caminho não era suficiente porque o dedo de uma mulher numa borda de prato sujo havia dito que não era. No 2º ano depois do divórcio, fui promovida a coordenadora de enfermagem do andar de clínica médica. No 3º, fui chamada para assumir a supervisão de um projeto que o hospital estava implementando, uma ala de cuidados paliativos. E disse sim, antes de conhecer todos os detalhes, porque sabia que era para isso que havia me formado, para estar presente nos momentos em que a presença importa mais do que qualquer outra coisa. O aluguel virou quitação. O apartamento de 2 cômodos virou apartamento de 3. No 4º andar de um prédio que escolhi porque tinha uma janela enorme voltada para o oeste. Ao entardecer, o sol entrava por aquela janela de um jeito que deixava tudo cor de mel, e eu ficava parada olhando até que o laranja virasse roxo e o roxo virasse noite, e pensava, construí isso com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com as minhas mãos que um dia tremeram lavando louça por vergonha de uma mulher que eu nunca deveria ter deixado me envergonhar. Não pensava em Lucas com frequência. Nos primeiros meses, sim, havia dor naquilo. Uma saudade que não era por ele especificamente, mas pela versão do futuro que eu havia imaginado para nós. Pela manhã em que me sentei na cama do apartamento alugado e entendi, com aquela clareza desolada que às vezes a vida nos entrega, que o futuro que havia imaginado não iria acontecer, que aquele apartamento com a planta que eu regava toda terça-feira não era mais meu. Mas a dor foi secando, como seca qualquer coisa que fica exposta ao ar e ao trabalho honesto. Não desaparece de uma vez. Vai perdendo volume, vai perdendo altura, até que um dia você passa por ela como se passa por uma cicatriz antiga, sem urgência, sem drama, só com o reconhecimento tranquilo de que aquilo existiu e de que você sobreviveu. Não pensei em me vingar.
Juro que não pensei. Não porque era santa, ou porque havia alcançado algum estado elevado de perdão espiritual, porque estava ocupada demais construindo para gastar energia destruindo. Porque aprendi naqueles anos que a melhor resposta para quem tenta te diminuir é crescer, não para esfregar na cara de ninguém, para você mesma. Mas havia noites, sempre à noite, naquelas noites em que o cansaço baixa e a guarda cai junto, quando o apartamento fica quieto de um jeito que parece ter peso, eu me perguntava o que havia acontecido com eles, com Lucas, com Dona Sônia, com aquela casa cujas maçanetas de latão eu havia escolhido numa tarde de sábado e que ficaram tortas por 2 semanas. E então enxugava o pensamento como se enxuga poeira de prateleira, aquele gesto rápido e definitivo, e voltava para o livro, para o relatório, para o curso online, para a janela com o pôr do sol cor de mel. A vida seguia, e eu seguia com ela. Foi no 5º ano depois do divórcio que as notícias começaram a chegar. Não procurei. Elas vieram da forma que notícias sempre vêm em cidades onde todo mundo conhece todo mundo por no máximo 3 graus de separação, carregadas por vozes que mencionam coisas sem mal nenhum, sem perceber o peso do que estão transportando. A primeira veio de Patrícia, colega do hospital, que havia namorado por um tempo com um primo distante de Lucas e que às vezes mencionava o nome da família como contexto, sem intenção. Uma quinta-feira de manhã, tomando café na sala dos funcionários, ela disse que havia ouvido que o negócio de Lucas estava com dificuldades. Parei a xícara no ar por um segundo. O negócio era uma distribuidora que o pai havia fundado e que Lucas havia assumido depois que o pai adoeceu. Eu sabia que Lucas tinha talento para relacionamento, mas menos talento para gestão operacional. Dependia muito de um sócio que eu nunca havia confiado, por razões que não sabia nomear na época. Só sentia aquela desconfiança visceral que a gente às vezes tem de pessoas que sorriem sem chegar aos olhos. Dificuldades, repeti. Parece que o sócio saiu com parte do dinheiro, Patrícia disse, encolhendo os ombros como quem transmite informação e não notícia. Não perguntei mais, não era da minha conta. Havia aprendido a honrar os limites da minha conta com uma disciplina que havia custado caro para adquirir. A segunda notícia veio 2 meses depois, desta vez de uma vizinha da minha mãe que conhecia Dona Sônia, de vista de uma academia do bairro delas. Encontrou minha mãe no mercado e mencionou, apenas de conversa, que havia ouvido falar que a família estava passando por um momento difícil desde que o marido de Dona Sônia havia piorado de saúde, o sogro, Álvaro. Álvaro era o único membro da família de Lucas pelo qual eu guardava afeto genuíno e sem ambiguidade. Um homem de poucas palavras e afeto discreto, daqueles que apertam o seu ombro em vez de abraçar, que fazem perguntas sobre seu trabalho e escutam a resposta de verdade, que riem com os olhos antes de rir com a boca. Ele nunca havia sido cúmplice aberto de Dona Sônia, mas também nunca havia me defendido diante dela, e eu havia aprendido a aceitar aquela neutralidade como a forma mais honesta que ele encontrava de sobreviver ao lado dela depois de décadas. Fiquei triste com a notícia, genuinamente triste. A terceira notícia foi a que mudou a qualidade do ar na minha vida. Uma quinta-feira à noite, Raquel, que havia sido minha dama de honra e havia mantido contato comigo depois do divórcio com aquela lealdade discreta das amizades sólidas, me mandou uma mensagem. A mensagem dizia: Renata, sei que você não pede essas notícias e respeito isso de verdade, mas acho que você merece saber. Álvaro faleceu, e dizem que depois do velório, Lucas confrontou a mãe. Parece que ele descobriu alguma coisa sobre aquelas mensagens de anos atrás. Não sei os detalhes. Só achei que você deveria saber. Fiquei parada com o telefone na mão por tempo suficiente para a tela apagar. Álvaro havia morrido. Lucas havia confrontado a mãe. Havia descoberto alguma coisa sobre as mensagens. Não respondi a Raquel naquela noite. Fui até a janela com o sol cor-de-mel que naquele momento estava escura e refletia apenas a cidade lá embaixo, e fiquei parada olhando para as luzes por um longo tempo sem ver nenhuma delas especificamente. Não senti vitória. Não era aquilo. Não havia nada de satisfatório naquele momento, nenhum sabor de justiça chegando. Nenhuma sensação de que o mundo havia finalmente acertado as contas. Era algo muito mais quieto e muito mais complexo do que qualquer uma dessas coisas. Era a sensação de que o mundo, que não para porque você está partida, também não para porque você está curada.
que ele segue com a sua própria lógica, com as suas próprias consequências, com os seus próprios acertos de conta, e que você pode participar disso ou não, pode ser afetada ou não, pode escolher o que fazer com as informações que chegam sem que você tenha pedido. Dormi sem responder a mensagem. Dormi bem, que é uma coisa que a gente aprende a valorizar quando passa anos dormindo mal por razões que não eram suas. Nos 2 meses que se seguiram, não recebi mais nenhuma notícia da família de Lucas, mas algo havia mudado na qualidade do meu silêncio sobre eles. Antes era um silêncio de fechamento, a porta trancada de quem decidiu que não quer mais visitas e colocou o cadeado por fora. Agora, era um silêncio mais poroso, mais atento, como quando você está dormindo e algo na temperatura do ambiente muda e o seu corpo acorda antes da sua consciência ter formulado qualquer pensamento sobre o que acordou. Eu não sabia o que estava por vir, mas algo em mim sabia que algo estava. Naquela noite de novembro, quando o interfone tocou, não estava preparada. Não havia roteiro para aquele momento, não havia ensaio, não havia estratégia construída ao longo de anos esperando por esse confronto. Havia apenas eu, descalça, com a cidade lá fora, brilhando indiferente, e a figura encurvada na tela do interfone, com os joelhos que mal a sustentavam. Havia apenas a escolha que eu faria nos próximos segundos. E havia a mulher que eu havia me tornado, que era a única coisa que importava. Quando a porta de vidro do hall abriu e eu fui de frente para ela, a primeira coisa que notei não foram os olhos nem os cabelos brancos despenteados, foi a respiração. Dona Sônia respirava de um jeito errado. Não errado de emoção, errado de médico. Curto demais. Com uma pausa no meio que não era pausa dramática, era o tipo de pausa que indica que o corpo está compensando algo, trabalhando mais do que deveria para fazer uma coisa que normalmente é automática. Era a respiração de alguém cuja pressão não estava bem. Sou enfermeira. Lembro isso antes de qualquer outra coisa, mesmo quando o que estou vendo é alguém que destruiu a minha vida. Entrei, eu disse. Não porque sentia que devia generosidade a ela, porque havia algo naquele rosto, naquela coloração específica dos lábios, naquele modo de apoiar o peso contra a parede que me dizia que ela precisava sentar antes de precisar cair. Entramos no elevador em silêncio. Ela se apoiou na parede lateral, com os 2 braços estendidos, como se precisasse do apoio para manter a verticalidade. Eu fiquei ao lado sem tocar, observando, contando os segundos entre cada inspiração, avaliando com aquela parte fria e clínica que a profissão desenvolve e que opera em paralelo com tudo que o resto de você está sentindo. No apartamento, sentei-a no sofá com cuidado. Fui ao quarto, peguei o medidor de pressão que tenho sempre em casa por hábito de quem trabalhou anos em ala hospitalar. Voltei, medi. A pressão estava baixa demais para alguém que eu sabia ter histórico de hipertensão. Medi de novo para confirmar. Ela me deixou fazer tudo isso sem resistir, sem comentar, sem usar aquele tom de voz que eu conhecia bem. Aquele tom que dizia, eu sei mais do que você sobre qualquer assunto que estejamos discutindo. Só ficou me olhando com os olhos inchados enquanto eu trabalhava, com uma expressão que eu não sabia nomear ainda, que ficou no meu pensamento por horas depois que ela foi embora, e que só consegui nomear de manhã, enquanto fazia o café. Era reconhecimento. Não de mim como pessoa, de quem eu havia me tornado. Peguei água, peguei biscoito, disse a ela para comer devagar. Ela comeu, devagar. Por um longo tempo, o único som no apartamento foi a cidade lá fora, que não sabe e não para. O barulho de um carro passando, o som abafado de música de algum apartamento perto, a respiração de Dona Sônia melhorando gradualmente, centímetro por centímetro, à medida que o corpo dela recebia comida e calor e parava de carregar o medo de que eu não abriria a porta. Então ela falou. Disse, com uma voz que eu não reconhecia como a voz dela. Eu precisava te ver. Não disse nada. Esperava. Lucas descobriu, ela disse, sobre as mensagens. Continuei esperando. Havia uma amiga minha, ela continuou. E a voz começou a tremer de um jeito diferente de qualquer tremor que eu já havia ouvido dela. Não era o tremor de quem está emocionado para manipular. Era o tremor de quem está sendo honesto pela primeira vez em muito tempo, de quem está dizendo uma coisa que dói por dentro e que, mesmo doendo, precisa ser dita. Havia uma amiga que tinha acesso ao celular da Cláudia. Pedi a ela que criasse aquelas mensagens, que fizesse printadas, que fizesse parecer real. O silêncio que veio depois daquelas palavras era diferente de qualquer outro silêncio que eu havia experimentado naquela vida. Não era o silêncio de quem não sabe o que dizer. Era o silêncio de quem finalmente ouve em voz alta a confirmação do que sempre soube no fundo de si mesmo.
num lugar quieto que a raiva e a dor cobriam, mas nunca chegavam a apagar. Era o silêncio de 7 anos de história sendo reorganizados com a chave certa. Eu sabia que era mentira, disse. Sabia no dia em que Lucas me mostrou. Eu sei que você sabia, ela disse, mas você não podia provar. Não podia. Fiz a pergunta que precisava fazer. A pergunta que 7 anos de vida me davam o direito de fazer, a pergunta que a enfermeira em mim sabia que não faria bem a nenhuma das duas guardá-la mais tempo dentro. Por quê? Ela ficou em silêncio. O silêncio de quem sabe a resposta e está avaliando se tem coragem de dizê-la em voz alta, de dar a ela a materialidade da palavra falada, de reconhecê-la como verdade. Depois disse, com uma honestidade que eu não havia esperado dela naquele momento ou em nenhum outro momento, porque eu fui perder ele. Só isso. Não havia crueldade calculada naquela resposta. Não havia vilania elaborada. Havia pânico. Havia o pânico de uma mulher que havia construído a sua identidade inteira em torno de um filho único, que havia sido o centro da vida desse filho durante 36 anos, que havia visto esse filho olhar para mim com um amor que não precisava dela para existir e que havia sentido, com aquele amor, que estava perdendo o único lugar onde era absolutamente necessária. Entendi. Não perdoei naquele segundo. Entender e perdoar são coisas diferentes e eu não confundo as duas, mas entendi. E entender, descobri naquela noite, tem um peso diferente de qualquer coisa que o ódio ou a raiva já trouxeram. O ódio e a raiva são combustíveis que queimam rápido e deixam cinza. O entendimento é mais lento, mais duro e mais limpo. Então ela abriu a bolsa. Aquela bolsa surrada que havia apertado contra o peito desde o hall de entrada como se fosse a última âncora disponível. Tirou um envelope de dentro e colocou na mesa de centro diante de mim. É uma carta de Lucas, ela disse. Ele me pediu para entregar pessoalmente. Não aceitou que eu mandasse por mensagem. Disse que era o mínimo que eu podia fazer, que fosse pessoalmente. Olhei para o envelope. O meu nome estava escrito na frente com a letra de Lucas, que eu reconheci depois de 7 anos como reconhecemos a voz de alguém ao telefone, sem esforço, sem busca. O reconhecimento simplesmente chega antes de qualquer processamento consciente. Não peguei imediatamente. Perguntei a ela, e você? Você concordou em vir? Ela me olhou. Por um segundo, eu vi algo diferente naqueles olhos. Não a autoridade que eu conhecia, não a superioridade construída, mas uma mulher de 71 anos que havia perdido o marido, havia perdido a narrativa que a sustentava, havia perdido a versão de si mesma que ela mais valorizava e que havia chegado até a minha porta não apenas porque o filho havia pedido, mas porque, no fundo, sabia que era a única porta que ainda poderia se abrir. Ele não me deixou escolha, ela disse. Descobriu sobre a mentira. Descobriu como aconteceu. Como? Eu perguntei. A amiga da Cláudia. Anos depois, num momento de culpa que ela não conseguiu mais conter, contou para a Cláudia. E a Cláudia contou para Lucas. Quantos anos depois? 2 anos, ela disse. Faz 2 anos que ele sabe. 2 anos. 2 anos que ele sabia. E eu não sabia que ele sabia. Ela leu minha expressão antes que eu formulasse a pergunta e disse rapidamente: ele procurou Renata. Ele procurou. Você mudou de número, mudou de endereço. Tentou pela Raquel, mas ela disse que você pediu para não ser perturbada por ninguém da família. Raquel, que havia me protegido com a lealdade absoluta e às vezes excessiva das grandes amizades, havia respondido a Lucas com exatamente o que eu havia pedido a ela meses depois do divórcio: que não me passasse notícias, que não me conectasse com aquele passado, que me deixasse construir para frente sem olhar para trás. Ela havia cumprido o pedido. Não sabia que 2 anos depois, o pedido estava me custando um encontro que talvez valesse a pena ter tido. Peguei o envelope, fui até a janela com ele nas mãos. A janela do pôr do sol cor de mel que naquele momento era noite fechada. E a cidade lá embaixo brilhava com aquela indiferença bonita que eu havia aprendido a encontrar reconfortante. Abri devagar. A carta de Lucas era longa. Várias páginas escritas à mão, com aquela letra grande e levemente inclinada que eu conhecia bem. Aquela letra que havia assinado documentos, bilhetes, cartões de aniversário, e que agora aparecia em páginas que pareciam ter sido escritas com o esforço específico de quem estava dizendo coisas difíceis sem poder se beneficiar da facilitação que a digitação dá. Ele contava o que havia descoberto, contava como havia confrontado a mãe. Contava a raiva que havia sentido, uma raiva que ele descrevia como diferente de qualquer outra que havia experimentado, porque era dirigida para dentro tanto quanto para fora, porque incluía a si mesmo tanto quanto a ela.
E então, havia o parágrafo que li 3 vezes seguidas, parado na frente da janela escura. Ele escrevia: "Não te peço que voltes. Não tenho esse direito depois de tudo que escolhi fazer. Só te peço que saibas que eu sei agora o que sempre deveria ter sabido. Que você era verdadeira, que o que construímos era verdadeiro, e que eu fui o tipo de homem que escolheu a versão mais fácil em vez de defender o que era real. Carrego isso, e quero que você saiba que carrego, porque você merece saber que eu sei." Li mais uma vez. Depois dobrei a carta. Coloquei devagar de volta no envelope. Fui até o sofá onde Dona Sônia esperava com as mãos no colo, a bolsa ao lado, os olhos em mim com aquela expressão que eu havia finalmente conseguido nomear. Vergonha. Uma vergonha antiga e enorme que havia vivido soterrada sob décadas de autoridade construída e certeza performática e controle absoluto, e que agora, sem o marido, sem a imagem, sem o filho ao lado, estava simplesmente exposta, sem nenhuma camada entre ela e o peso do que havia feito. Fiquei parado olhando para ela por um longo momento, e então fiz a única pergunta que me interessava fazer. "Você jantou?" Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Não", disse, "não jantei." Levantei e fui até a cozinha. Fiz uma omelete. Simples. Ovos, sal, um pouco de queijo. O tipo de coisa que você faz quando alguém precisa de comida e não de culinária. Não era um gesto de perdão. Era um gesto de humanidade. E eu havia aprendido, nos anos de trabalho em cuidados paliativos, que humanidade e perdão não são a mesma coisa, que você pode tratar alguém com dignidade sem apagar o que essa pessoa fez, que cuidar não é concordar, que abrir a porta não é dizer que a porta deveria ter sido necessária. Ela comeu em silêncio. Medi a pressão novamente quando terminou. Estava melhor. O corpo dela havia precisado de comida, de calor, de parar de andar com aquele medo de que a porta permaneceria fechada. Quando ela se levantou para ir embora, era quase 1h30 da manhã. Na porta, ela se virou. Os olhos dela tinham um brilho diferente agora, diferente do desespero da chegada. Um brilho que era ao mesmo tempo mais quieto e mais pesado. Ela disse, com a voz mais baixa que já me havia dirigido em toda a vida: "Me desculpe." 2 palavras. Depois de 7 anos, depois de tudo. Ficamos paradas um momento, ela na soleira, eu do lado de dentro, com a cidade escura atrás de mim e o corredor iluminado diante dela. "Não vou te dizer que está tudo bem, porque não estava", disse. "Mas que você saiba que eu segurei a porta." Ela entendeu. Vi que entendeu. Saiu. O elevador desceu. A porta de entrada do prédio fez o barulho de fechar que eu ouço daqui de cima quando presto atenção. E eu fechei a porta do apartamento, não com raiva, não com triunfo, com a paz específica de quem fez o que precisava fazer pelo motivo certo, e que sabe a diferença entre essa paz e qualquer outra coisa que possa parecer com ela de fora. Nos meses que se seguiram àquela noite, algumas coisas aconteceram. Não respondi à carta de Lucas imediatamente. Levei 3 semanas. Reli o envelope com o meu nome 2 vezes. Reli a carta uma vez. Guardei tudo numa gaveta com o cuidado de quem guarda algo que não sabe ainda como classificar. E deixei o tempo fazer o trabalho que o tempo faz quando você para de tentar apressar tudo. Na 4ª semana, sentei à mesa da cozinha com uma folha em branco e escrevi uma resposta de 1 página. Disse que havia recebido a carta, que agradecia a honestidade, que estava bem, genuinamente bem, do tipo de bem que se constrói e não do tipo que se declama, que esperava que ele também estivesse, que encontrasse o que precisasse encontrar na vida que havia escolhido. Não deixei endereço de retorno, não porque estava com raiva, porque havia entendido, naquelas 3 semanas de silêncio, que o que Lucas precisava de mim não era abertura, era encerramento. A confirmação de que eu havia sobrevivido, de que eu estava bem, de que o que ele havia feito havia machucado, mas não me havia desfeito. Isso era o que eu podia dar a ele, e era o suficiente. Algumas portas, quando fecham, não precisam ser abertas de novo. Não porque são pesadas demais ou porque o ódio as mantém fechada, mas porque o que está do outro lado não é mais o futuro, era o passado. E eu havia aprendido a habitar o presente com uma completude que não precisava do passado para se sustentar. Sobre Dona Sônia, soube através de Raquel, que havia finalmente me contado sobre o contato de Lucas 2 anos antes, com um misto de culpa e alívio, que nos meses seguintes à visita, ela havia precisado de alguns procedimentos médicos. Não foi uma emergência grave. Foi o tipo de aviso que o corpo de uma mulher de 71 anos, que passou anos carregando ansiedade como se fosse uma identidade, eventualmente emite,
com a clareza de quem sabe que não vai repetir o aviso indefinidamente. Lucas cuidou dela. Ouvi que eles haviam encontrado um caminho diferente na relação, mais difícil, mais árduo, com menos certezas e mais verdade. O tipo de relação que dois adultos constroem quando o verniz de ilusão cai e o que sobra precisa ser trabalhado, não apenas habitado. Não me envolvi. Não era meu trabalho. Meu trabalho era o que sempre havia sido. Os corredores do hospital, os pacientes da ala de cuidados paliativos, as mãos que eu segurava, as conversas que aconteciam às 3 da manhã, quando a solidão e o medo são mais honestos do que durante o dia, e as pessoas finalmente dizem o que estão sentindo de verdade. 6 meses depois daquela noite de novembro, fui promovida a gerente de enfermagem do hospital. Era uma posição que eu não havia imaginado alcançar tão cedo, mas que chegou porque o trabalho chegou primeiro, porque eu havia aparecido todos os dias e feito o que precisava ser feito, sem aguardar reconhecimento, sem performar dedicação, apenas sendo dedicada. No dia da promoção, fui até a janela do apartamento ao entardecer e vi o sol entrando cor de mel como sempre entrava, com aquela insistência do sol que não sabe que você está tendo um dia significativo e não precisa saber. Pensei, era isso. Era isso que eu estava construindo quando ainda não sabia que estava construindo. Quando empacotava a mala com as mãos que não tremiam porque estavam além do trêmulo. Quando assinava os papéis do divórcio com a tinta que secou rápido. Quando acordava no primeiro apartamento alugado e decidi que aquele seria o último dia em que deixaria o peso de outra pessoa definir o volume que eu ocupava no mundo. Era isso. Uma vida que não dependia de ninguém para ser o que era. Deixa eu te falar agora da mulher que eu era quando tudo isso começou. Ela tinha 26 anos e um vestido azul de liquidação e um aperto de mão 2 segundos mais longo que o necessário. Era filha de uma família simples que havia se formado em enfermagem com bolsa e esforço e que carregava dentro de si, debaixo de toda a competência e dedicação ao trabalho, uma pergunta que nunca havia formulado claramente para si mesma. Eu sou suficiente? Não suficiente para o trabalho. Para o trabalho, ela nunca duvidou. Suficiente para ser amada. Suficiente para merecer o espaço que ocupava. Suficiente para existir sem precisar provar, justificar, reduzir, adaptar, diminuir. Essa pergunta era o que Dona Sônia havia encontrado nela. Como os predadores encontram as feridas, não porque são especialmente maliciosas, mas porque são hábeis em ler o que as pessoas escondem de si mesmas. E durante 4 anos havia respondido repetidamente àquela pergunta, com uma consistência metódica que eu só consegui reconhecer muito depois como deliberada. Não, não é suficiente. Nunca é suficiente. O prato que não lavou é prova. O vestido de liquidação é prova. O hospital público é prova. O número do cartão de crédito é prova. A conversa que você teve e que eu preciso descrever ao meu filho para que ele veja o que eu vejo. Prova. E a mulher de 26 anos havia engolido esse não com tanta frequência que havia começado a concordar. Não de cabeça. A cabeça sabia. É o corpo que acredita nas mentiras que a gente repete para si mesmo até que elas virem paisagem. E o corpo dela havia começado a acreditar. A mulher que sou hoje tem 33 anos e uma janela voltada para o oeste e uma promoção conquistada por mérito e um medidor de pressão que ela usa para ajudar pessoas que precisam dela e uma resposta para aquela pergunta que a acompanhou por tantos anos. A resposta é sim. Não precisei da aprovação de ninguém para chegar nessa resposta. Precisei de perder tudo que me fazia acreditar que precisava de aprovação para ter o direito de me fazer a pergunta. Isso não significa que o processo foi bonito. Não foi. Os primeiros meses depois do divórcio foram feios com aquela fealdade honesta que eu não vou romantizar, porque romantizar a dor das mulheres que sobreviveram não é generosidade. É mais uma forma de pedir que elas se façam menores, que caibam na narrativa arrumada de quem sofre, mas sofre bem. Eu sofri mal. Sufoquei mal. Acordei de noite mal. Chorei no banheiro do hospital, entre um plantão e outro com aquele choro rápido e eficiente que você aprende quando não tem tempo para chorar do jeito certo. Tive dias em que o peso da ausência não era de Lucas especificamente, mas da versão da minha vida que havia imaginado, e aquele peso ficava instalado no peito o dia inteiro, enquanto eu trabalhava e estudava, e sorria para os colegas, e fazia o que precisava ser feito. Mas aprendi algo naqueles dias feios, que é a coisa mais importante que sei sobre reconstrução. Aprendi que fingir para o mundo que você está bem, quando feito com intenção e não com negação, não é mentira, é prática.
É o ensaio do estado que você ainda vai alcançar. Você age como quem está bem. E o corpo aprende, e a mente aprende, e um dia você percebe que não está mais ensaiando. Está. Não foi raiva que me reconstruiu, foi trabalho. Foi o hábito diário de aparecer para a minha própria vida, mesmo quando a minha própria vida parecia um apartamento que precisava de reforma e eu não tinha dinheiro para contratar ninguém. Fiz a reforma eu mesma, tijolo por tijolo, como ela havia me desmontado, mas no sentido contrário. E foi a decisão tomada numa madrugada do primeiro inverno depois do divórcio, quando o frio entrava pelas frestas da janela do apartamento alugado e eu estava acordada às 3 da manhã sem motivo específico, que estabeleceu o fundamento de tudo que veio depois. A decisão de que nunca mais me tornaria menor para caber no espaço que alguém me oferecesse. De que o espaço que eu ocupava no mundo era meu, construído por mim, definido por mim, e que nenhum dedo passando na borda de nenhum prato sujo teria novamente o poder de me fazer questionar o tamanho do meu direito de estar aqui. Aquela decisão não foi fácil de honrar todos os dias. Houve dias em que a esqueci. Houve dias em que o cansaço era grande demais e eu voltava a velhos padrões de dúvida, mas sempre voltava à decisão. Ela ficou como ficam as coisas que são fundamento. E foi ela que me fez descer aquele elevador naquela noite de novembro, que me fez atravessar o hall descalça, que me fez abrir aquela porta de vidro e encontrar aquele olhar. Não porque Dona Sônia merecia que eu abrisse, mas porque eu havia me tornado o tipo de mulher que não precisa fechar portas para se sentir inteira. O poder de verdade, aprendi, não está em deixar do lado de fora, está em poder escolher. Escolhi abrir, e essa escolha era minha, completamente minha. Não era para ela. Era para a mulher que eu havia me tornado ao longo de 7 anos de construção, que merecia se olhar no espelho e ver alguém que não deixa o medo, nem a raiva, nem a amargura, decidir por ela. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou algo em você. E isso não é acidente. Talvez você tenha vivido algo parecido. Talvez exista uma Dona Sônia na sua vida. Talvez não seja uma sogra. Talvez seja outra pessoa, outro nome, outro tipo de relação, mas a mesma sensação de ser feita menor de um jeito tão consistente que você começa a acreditar que aquele é o seu tamanho natural. Preciso te dizer algumas coisas. Se você está no meio disso agora, ainda engolindo, ainda tentando ser suficiente para alguém que decidiu antes de te conhecer de verdade que você não é, preciso que ouça isso. Você não é o problema. O problema é que te ensinaram, com paciência e consistência, a acreditar que é. Isso não é um detalhe. É a diferença que muda tudo, porque enquanto você acreditar que é o problema, vai continuar tentando se consertar. E não há nada em você que precise ser consertado para esse fim. Se você está se perguntando se devia aguentar mais um pouco, se talvez as coisas mudem com o tempo, se talvez esteja exagerando, deixa eu te dizer o que aprendi com os anos. Aguentar não muda pessoas que não querem mudar. Aguentar só adia o momento em que você vai se olhar no espelho e não reconhecer quem está do outro lado. Se você já passou por isso e está do outro lado agora, reconstruindo, talvez ainda no meio do processo mais feio, eu quero que saiba que isso que você está fazendo, aparecer para a sua própria vida, um dia de cada vez, cuidar de si mesma, com a mesma atenção que dá a todo mundo, essa coisa quieta e diária, é a coisa mais corajosa que existe. Não tem manchete, não tem aplauso, mas é real e é poderoso e é suficiente. Se você acha que esperou tempo demais, que já passou da hora, que tem reconstrução demais pela frente para começar agora, eu preciso te dizer, tive tudo destruído aos 26 anos e me reconstruí aos 33. Não porque sou especial, porque decidi aparecer para mim mesma todos os dias, até aparecer começar a fazer sentido. E um dia fez. O amor que exige que você desapareça não é amor, é apagamento. E você não nasceu para ser apagada. A história que você está vivendo pode ter começado com humilhação, pode ter começado com um dedo passando na borda de um prato sujo, ou com uma printada de uma mentira fabricada, ou com uma porta fechando atrás de você, sem que você pudesse se defender. Pode ter começado com qualquer uma das 1000 formas que o mundo encontra de dizer para uma mulher que ela não é suficiente, mas não precisa terminar assim. A minha não terminou. A sua também não precisa. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra
que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.